graça e a paz, queridos irmãos. Eu gostaria de te lembrar, nesse nosso primeiro devocional, gostaria de compartilhar com vocês que quando nós entramos no Novo Testamento, nós vemos que Cristo foi o nosso primeiro, nosso fiel representante e o quitador de toda justiça aqui na terra. De toda justiça, a quitação de pecados, de tudo, ele veio pagar isso. Mas a intenção de Cristo quando ele veio na terra era qual? Era se multiplicar. A intenção de Cristo quando ele veio na terra, fazer a quitação de todos os débitos que nós tínhamos com ele, era se multiplicar aqui na terra. Isso começou a acontecer, sabe quanto, irmãos? Quando os cristãos começaram a ser cheios do Espírito Santo, serem batizados. Aí começou a acontecer a multiplicação do corpo de Cristo, do corpo de Cristo, a sua imagem e semelhança começou a se multiplicar. E aí nós vemos que Cristo, a Bíblia fala que ele é chamado de primogênito. Por quê? Porque ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro, por isso que é primogênito, quer dizer, foi o início de tudo, ele foi o primogênito. E olha que é interessante, quando a Bíblia fala isso, os cristãos começaram a se multiplicar a imagem de Cristo. Por isso que, olha para você ver que interessante, por isso que nós somos chamados parte do corpo de Cristo, ou membros do corpo de Cristo. Por quê? Porque a Cristo estava se multiplicando aqui na terra, estava havendo uma multiplicação dele aqui na terra. E eu gostaria de lembrar uma situação que às vezes você, muitas pessoas às vezes vivem isso, ou vão viver alguma situação na sua vida. Jesus, ele quando veio, ele resolve voltar à sua terra. A sua terra que é na Nazaré, a cidade onde ele havia crescido. Resolve voltar para lá. E quando ele chega em Nazaré, onde ele tinha crescido, muitos tinham a vida dele de pequeno, ele veio crescendo. Muitos diziam assim, lá no verso 54, Mateus 13:54, começa a dizer, quando ele estava em Nazaré, assim, mas quem é esse que tem sabedoria na palavra, que é tão sábio no falar? Quem é esse que está aí? Que tem sabedoria na palavra, que cura, liberta, transforma, renova e pode fazer milagres, prodígios. Quem é esse? Eu acredito que muitos falavam assim, cara, esse aí é Jesus, senhor. Ele cresceu com a gente, ele nasceu com a gente. Esse aí é o filho de Maria, né? As pessoas às vezes você mesmo está nessa situação, às vezes você está, por você ter crescido naquele local, naquela situação, muitos não creem em você, sabe por quê? Porque você, muitas pessoas já te conhecem. Mas a Bíblia fala que creio no vosso profeta e prosperarei. Prosperarei. E aqueles que acreditaram naquela palavra que foi que Jesus falava, que transformava, que curava e libertava, foram libertos e transformados e curados. Mas aqueles que não acreditaram, na verdade, continuaram na mesma coisa, na mesmice. Por quê? Porque não creram. E às vezes eu e você, muitas pessoas às vezes estão nessa situação. Muitas vezes não acreditam no seu milagre, na sua cura, na sua libertação. Não creem. Não creio. Mas Jesus ali, ele foi porque a Bíblia fala que Deus amou os seus, ele amou a cada pessoa. Ele amou. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem na palavra, aqueles que se creem no que Jesus está falando. E às vezes isso que eu estou falando, a Bíblia fala que Deus, nós somos sacerdote de Cristo. Nós somos, no céu, somos sacerdote de Cristo. A Bíblia diz isso lá em Coríntios, 2 Coríntios, a Bíblia diz isso. Quando você crê nisso que eu estou falando, às vezes é para você essa palavra que eu estou falando. Quando você quer que Deus tenha um milagre na sua vida, seja qualquer situação mesmo, seja emocional, familiar, qualquer área. Quando você quer que Cristo ele veio cumprir a justiça na terra, fazer o pagamento de toda a dívida que o homem tinha com ele, a quitação de todo pecado, você crê nisso. Aí Cristo começa a operar, começa a agir, começa a se manifestar. E aqueles que creram, eles foram libertos e foram transformados.
eles foram renovados. Eu quero dizer nessa noite, olha, Deus, Ele te ama e Deus tem um milagre para você. Deus quer te abençoar. Eu gostaria que você que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo isso, essa palavra tocou em você, compartilhasse esse vídeo. E quem receber esse compartilhamento, compartilhe também. Porque eu tenho certeza que uma pessoa às vezes está precisando de ouvir algo, uma palavra de Cristo real, verdadeira, né? Está precisando de receber mais de Deus. E você, como sacerdote de Cristo, como aqueles que creram em Cristo e foram libertos e foram transformados, e aqueles que não creram, mas você crê, que foram transformados, como você crê, que Cristo já tem um milagre para a sua vida, compartilhar esse vídeo. Vamos compartilhar. Esse é o nosso primeiro devocional do dia. Então, boa tarde para vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus.